Ele era um nerd lerdão que de repente começou a namorar sua professora da escola, e nessa história acompanhamos a vida de um cara meio esquisito, chamado Sato. Aparentemente ele é apenas mais um estudante comum de uma escola qualquer, mas hoje o dia dele está longe de ser normal, e ele não entende nada do que está acontecendo. Primeiro que a porta do banheiro está quebrada, e não fecha direito. De repente uma professora irritada lhe dá uma bronca perguntando o que ele estava fazendo ali. Sato confuso responde: ué professora, esse é o banheiro masculino. Mas o que acontece é que o banheiro feminino está interditado para manutenção, então meio que ela foi obrigada a usar o banheiro masculino. Sem paciência, Kojima pede para ele sair logo. No entanto, para o desespero de Sato, a porta emperra, deixando os dois trancados no banheiro. Ele fica em pânico, pois Kojima é uma das professoras famosas por ser temida até mesmo pelos alunos mais bagunceiros da escola. Sato tem certeza que sua vida escolar está completamente acabada, porém de repente aparecem alguns alunos entrando no banheiro. Logo ele sente um toque de esperança, mas a professora segura sua mão para que ele não chame ninguém. Nisso ele acaba esbarrando a mão onde não devia. Kojima começa a se estressar, quase perdendo a paciência, mas inesperadamente uma bola acerta a janela. Ela se assusta e sem querer dar descarga, o que deixa ela meio confusa e com raiva ao mesmo tempo, mas acima de tudo, pede para Sato esquecer toda aquela situação. Algum tempo se passa e Sato ainda não conseguiu esquecer toda aquela situação. Ele fica pensativo durante o intervalo, enquanto conversa com seu amigo chamado Suzuki. Ele confirma que irá matar a aula, até que do nada aparece a professora Mayu. Imediatamente ele foge para a enfermaria, e novamente ele dá de cara com a professora Kojima. Logo de cara ela percebe que ele está matando a aula, mas ele solta um que infelizmente acabou torcendo no tornozelo. Por incrível que pareça, ela caiu nessa conversa, e ela, aproveitando que não tem ninguém na enfermaria, pede para ele buscar um remédio para ela. Mas o que acontece é que o método de aplicar o remédio é um pouco estranho, tá ligado? Deixando ambos em uma situação nada favorável. Enquanto Sato ajudava sua professora nessa tarefa completamente suspeita, Mayu entra na enfermaria, pegando eles de surpresa, tudo fora de contexto. E nisso Kojima puxa Sato para debaixo do cobertor. Vendo que Kojima está bem, Mayu sai da sala e a professora agradece Sato pela grande ajuda que ele deu a ela. No outro dia, Sato acaba ficando resfriado, e sua professora conclui que ela acabou passando seu resfriado para ele, deixando-a preocupada. Vendo isto, ele finge que estava apenas machucado, o que piora ainda mais a situação, pois ela havia descoberto que ele não havia machucado o tornozelo no dia anterior. Então ela decide colocar um castigo, onde ela irá colocar uma coisinha nele. Algum tempo se passa e Sato se encontra novamente com sua professora na lavanderia, o que o deixa surpreso. Ela conta que quando estava vindo para a escola foi pega pela chuva e ficou encharcada. Ele sugere que ela coloque suas roupas na secadora logo. Por incrível que pareça, ela fica com raiva, pois essa era a única roupa que ela tinha. Nisso, eles se oferecem a ajudá-la, dando sua roupa para ela enquanto as delas secam. Algum momento depois começa a chover muito forte, e assustada, ela se agarra em Sato, deixando ele completamente sem jeito, e para piorar ainda mais a situação, a lavanderia fica sem energia, fazendo a secadora parar de funcionar. Juntos eles tentam encontrar uma forma de solucionar o problema, porém o disjuntor está muito alto. Kojima logo tem a brilhante ideia de levantá-la. Ele aceita a ideia de boa, porém no momento que ela está perto de ligar o disjuntor, um grande trovão ecoa no ar, assustando ela. E nisso Sato dá um passo para trás. Ele tenta levantar Kojima novamente, mas ele acaba pegando e vendo algo que não devia, deixando ele todo envergonhado. Ela fica pensativa em como eles chegariam até o disjuntor. Então ela tem a brilhante ideia de Sato subir em seus ombros. Ele, que não é bobo nem nada, aceita. Nessa ideia ele quase cai duro e não foi de desmaio. Nisso ela acaba sentindo algo pressionando sua cabeça. Sem pensar duas vezes, ela acerta um tapa nele. Algum tempo se passa e ele foi passar o final de semana na casa de sua mãe, mas para surpresa dele, Kojima aparece bem na sua frente cuidando da sua irmãzinha. Ele se pergunta o que estava acontecendo ali. Em resposta, Kojima afirma que ela era amiga de infância de sua mãe, que a chamou para ser babá. Como não havia nenhum compromisso, ela aceitou a tarefa. Sato se admira que ela consiga ser babá, por conta da sua aura intimidadora. Ela admite que apesar de tudo, ela aprendeu técnicas de como ser uma babá. Kojima tenta demonstrar, mas acaba falhando, pois toda vez que ela se aproxima, a bebê começa a chorar. Sato fica pensativo como seria se um dia ela casasse. Ela então comenta que a pessoa que ela deseja deve ter 3 requisitos. Parando para analisar, ela percebe que ele bate todos os requisitos, o que deixa ela toda envergonhada em pensar nisso. Fugindo do assunto, Sato chama ela para brincar com a Shio na piscina, achando que seria mais leve e fácil de conversar. No entanto, Kojima aparece do nada usando o maiô. Ela o convida para entrar na piscina junto, mas ele afirma estar muito melhor onde está, afirmando que se ele entrasse junto não iria ficar nada bem. Ela joga água na sua cara, pedindo para ele parar de pensar besteira, quando do nada Shio puxa o maiô dela, o que na hora do desespero acaba ocasionando um beijo dos dois. Algum tempo se passa e a mãe de Sato está preparando o jantar. Ela conversa com Kojima, pedindo para ela se casar logo, citando até mesmo Sato como um dos pretendentes, sem fazer a mínima ideia de que ele se encaixa perfeitamente nos padrões dela. Kojima então sai toda tímida e sem jeito, mas não para de pensar no beijo que eles deram. Mas quando de repente ela entra no quarto de Shio, lá está Sato, arrumando um futon, chamando ela para dormir. Ao ver isso, ela acredita que ele estava chamando ela para dormir, o que faz Kojima surtar, mas o que acontece é que ele estava fazendo Shio dormir, e ele tinha falado isso para ela. No dia seguinte, Sato encontra Kojima em seu quarto e se surpreende, já que o local
local está cheio de jogos e mangás escondidos. Então ela fala que ela se dispôs a ajudar a pedido da mãe dele. E na hora que ele entra em seu quarto, ele vê ela com sua expressão intimidadora de sempre. Sem medo, ele diz que ela deveria ser um pouco mais fofa às vezes. Kojima começa a querer ficar irritada e sem querer ela acaba encontrando um álbum de fotos antigas, que o surpreende, pois ele se recorda de ter conhecido ela quando criança. Kojima então explica que quando ela estava prestes a se formar, duvidava de sua capacidade de ensinar, pois achava que não conseguiria se comunicar bem com as crianças, pelo seu jeito de ser. Mas um dia, viu um garoto pulando no rio e pulou para salvá-lo. Logo em seguida, levou ele para casa e cuidou. Ela deu uma baita bronca nele por ser tão impulsivo, ainda mais no inverno. Em resposta, o garoto fala que ele queria crescer mais rápido, e esse era o motivo dele ter pulado no rio, pois ouviu dizer que tomar banho no rio iria ajudar ele nisso. Mas ela explica que isso não o tornaria adulto. Ao falar isso, fez com que ela percebesse que tem facilidade em interagir com as crianças. Ao ver o sorriso inocente de Sato, ela decidiu se tornar uma professora. Nesse instante, Kojima se sente grata pelo garoto por ter inspirado na sua vocação no âmbito escolar. Enquanto isso, Sato acha que isso na verdade é um castigo para os alunos, e percebe que a culpa é totalmente dele. Porém, ela não sabe o nome do garoto do passado, então a mãe de Sato revela para ela que aquele garotinho do passado era Sato. Ao descobrir isso, ela imediatamente o abraça, pois sempre quis agradecê-lo muito. Saki sugere que Kojima se torne futura noiva de Sato, dizendo que ela já poderia até mesmo mandar a ver com ele, deixando-a toda envergonhada. Ela logo sai da sala para deixá-los a sós. Ainda eufórica, Kojima se agarra em Sato e de repente vê um mangá romântico na coleção dele e sugere que Sato faça algo romântico com ela, o que o deixa tímido, mas ele percebe que ela está mais solta do que o normal. Inesperadamente, Shio entra no quarto novamente. Sato fica todo nervoso, mas Kojima o recusa soltá-lo e insiste que ele brinque com ela de alguma forma. Quando Sato está prestes a beijá-la, lembra que eles são professora e aluno. Ele então fica preocupado com o impacto disso na carreira dela, pois se descobrirem, ela não poderá mais exercer sua função. No entanto, Kojima age sem pensar e o beija, deixando Sato completamente desconfortável. Em seguida, a mãe de Sato entra no quarto e pega os dois se beijando. Ela acredita que os dois estão se dando bem, o que o deixa ainda mais sem graça. Ele então decide deixá-la em casa, antes que fique tarde e as coisas fiquem ainda mais complicadas. Na manhã seguinte, Sato vê Kojima andando pelo corredor da escola e percebe que ela parece ter esquecido tudo que ocorreu no dia anterior. Então ele tenta cumprimentá-la como amigo, e ele acaba levando um baita esporro. Mas acontece que, na verdade, ela ainda está um pouco sem jeito, afinal tudo que ela fez no dia anterior foi porque ela estava muito bêbada. Algum tempo se passa e uma amiga de Saki convida a família dela para uma viagem em uma ilha tropical, mas acima de tudo ele não consegue entender o porquê de Kojima estar lá também. Ela, por outro lado, parece bem animada. A mãe dele afirma que convidou ela, pois já que Kojima será a esposa dele, é bom eles irem se acostumando a ficarem juntos. No entanto, Sato acha isso improvável, mas para sua mãe, Kojima gosta dele, o que deixa ele surpreso. Ela então sai deixando-os sós novamente. De repente, Kojima se aproxima dele e convida Sato para nadar. Eles encontram um local lindo para ficarem a sós, mas ele ainda se sente um pouco desconfortável em ficar encarando sua professora vestida daquela forma. De repente, ela pede para ele passar protetor solar nela, o que deixa ele todo vermelhinho. Sato se pergunta se ela realmente gosta dele, e em resposta intrusiva, Kojima afirma que o ama muito. Isso acaba deixando ambos ainda mais envergonhados do que estavam. Inesperadamente, em alto mar, ela sente algo estranho e Sato corre para ajudá-la. Porém, eles percebem que aquela área está restritamente fechada por estar cheia de cobras marinhas venenosas. Kojima teme ter sido picada e entra em pânico, pois não quer partir sem ouvir os verdadeiros sentimentos de Sato. Vendo o desespero dela, ele decide sugar todo o veneno. Ao descobrir que a mordida foi no bumbum dela, ele fica meio sem graça, mas precisa agir rápido. Kojima acaba desmaiando durante a ação, e Sato urgentemente chama a ambulância para socorrê-la. No hospital, Saki questiona o porquê dela ter desmaiado, já que não havia nenhum sinal de veneno na picada. Kojima tenta explicar que ser picada por uma serpente do mar foi meio que um estímulo muito intenso. Saki não pode deixar de notar que o relacionamento deles está avançando cada vez mais, o que a deixa radiante, e decide deixá-los ainda mais a sós. Kojima então agradece Sato por salvá-la, e em seguida os dois vão para um casamento juntos. Sato menciona que após a formatura, eles irão retornar àquele local novamente, deixando ela toda envergonhada, e imediatamente ela dá um soco nele. Na noite seguinte, Kojima sai para jantar com Mayu, que pergunta sobre seu relacionamento com Sato, deixando ela sem palavras. De repente, Sato liga para ela, o que deixa ela muito feliz, enquanto Mayu se sente sozinha, bem isolada da conversa. Mas acontece que Mayu tem um certo interesse no amigo de Sato, Suzuki, porém não sabe como se aproximar dele. No outro dia, Sato conta para Suzuki que está namorando Kojima, o que até então o surpreende. Sato pede para que ele mantenha isso segredo, por enquanto, mas de agora em diante, Suzuki terá que almoçar sozinho, pois Sato passará os intervalos com sua namorada Kojima. Isso de certa forma choca Suzuki, já que ninguém da classe gosta de puxar assunto com ele. Sato, por sua vez, pede para ele usar isso como motivação e encontrar uma pessoa logo. Nesse momento, Suzuki se sente meio solitário, mas Mayu aparece e o convida para almoçar com ela. Isso o surpreende de certa
certa forma, pois Mayu não sente nem um pouco de medo dele. Ela explica que como professora, ela precisa cuidar bem de seus alunos. Isso toca Suzuki, que começa a ver a Mayu como alguém muito especial. Ela nota que a comida de Suzuki parece muito deliciosa, e ao saber que ele mesmo faz sua própria comida, deixa ela ainda mais impressionada pelo grau de maturidade dele. Ela sugere que ambos experimentem a comida um do outro, deixando Suzuki corado. Ele se sente nas nuvens, achando que está sonhando enquanto Mayu tenta alimentá-lo. Ela acaba escorregando na fonte, e ele sem querer puxa sua saia, o que o deixa eles em uma situação nada favorável, e daí pra frente, meu parceiro, é só pra trás. Em seguida ele pede desculpas e empresta seu casaco para ela usar enquanto suas roupas secam, o que a deixa feliz, pois se sente mais próxima dele. No vestiário, Kojima percebe que Kojima está segurando o casaco de Suzuki, o que deixa ela intrigada sobre o que deve ter acontecido entre eles. No entanto, Mayu explica que só quer ser amiga dele por enquanto. Isso faz Kojima concluir que Mayu tem sentimentos por Suzuki. De repente, elas veem a carteirinha de estudante dele. Enquanto isso, ele está em um trem super lotado e não entende por que Mayu está ali. Acontece que ela foi devolver a carteirinha de estudante dele, mas o trem estava tão cheio que empurrou ela para mais perto dele. Inesperadamente, o trem dá uma chacoalhada, fazendo Mayu se agarrar em Suzuki, deixando ambos envergonhados. Suzuki percebeu que o botão da camisa dela estava solto e tentou ajudá-la discretamente, mas o trem deu outra chacoalhada que fez com que Mayu se encostasse na porta de vidro, sem espaço para se mover. Enquanto Suzuki tentava arrumar o botão dela, Mayu fica cada vez mais sem jeito, porém no fundo ela está gostando de sua atenção. Quando Suzuki pede desculpas pela situação, um segurança apareceu do nada suspeitando que ele estivesse incomodando Mayu. Para evitar mais problemas, ela rapidamente afirmou que ele era seu namorado, o que fez ela ficar toda envergonhada. Mais tarde, Suzuki saiu para comprar comida, mas notou os olhares desconfiados das pessoas por causa de sua aparência intimidadora. Foi aí que encontrou Mayu, que também estava fazendo compras para sua irmã mais nova. Ao saber disso, Suzuki mencionou que também estava fazendo compras para seus irmãos. De repente, começou a chover muito forte, mas os irmãos mais novos de Suzuki apareceram trazendo um guarda-chuva para ele. Aproveitando a situação, ele convidou Mayu para conhecer sua casa, o que a pegou de surpresa e a deixou ela toda sem graça. Na casa de Suzuki, os seus irmãos estavam animados e se divertindo, e logo começaram a pedir presentes. Chegando assim ao término de mais um vídeo. Caso você tenha gostado, deixe seu like e comente para me ficar sabendo. Não se esqueça de passar lá no meu servidor do Discord, que eu vou estar deixando aí na descrição e no comentário fixado.